Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 16, que nos diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Eu já falei uma outra vez aqui nesse capítulo, e o Senhor me trouxe para falar de novo nesse capítulo. E eu acredito que se o Senhor me trouxe para falar de novo nesse capítulo, é porque Ele tem uma mensagem nova para trazer para a gente. E como eu disse para vocês, a gente pode falar 100 vezes no mesmo versículo. E dessas 100 vezes, se o Espírito Santo trazer a mensagem para a gente, dessas 100 vezes haverá uma palavra nova, haverá um renovo. Em tudo nós somos atribulados. Em tudo a gente sofre. Em tudo a gente passa por necessidades e por sentimentos em que às vezes não é nossa escolha passar por aquilo. Mas nós temos que manter a nossa mente de Cristo. E nós temos que manter na nossa consciência de que o Senhor Jesus tem para nós um peso de glória muito excelente. E que toda a tribulação que a gente passar aqui na terra não vai se comparar ao que o Senhor Jesus tem para nós no céu, no mundo espiritual. Mas às vezes a gente sofre. E às vezes a gente se esquece o porquê da dor, o porquê da tribulação, o porquê do medo, o porquê do sofrimento. Às vezes a gente passa por situações em que não tem motivo da gente sofrer. Não tem motivo da gente se entristecer, não tem motivo da gente se abater. E a gente acaba se abatendo. A gente acaba se entristecendo. Mas hoje é o dia de eu e você passarmos por isso de uma forma diferente. Ainda que a tribulação venha, nós não vamos nos abater. Ainda que venha o sentimento de perplexidade, nós não vamos desanimar. Ainda que a gente seja abatido, nós não seremos destruídos. E tudo isso será para a honra e glória do nome de Jesus. Porque todos os dias isso serve para que a gente mate a nossa carne. E quando a gente mata a nossa carne, o Espírito de Jesus vive na gente. Quando a gente mata aquilo que está trazendo tristeza para o nosso coração, o Espírito de Jesus vivifica a gente. E ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Ainda que os nossos braços se cansem, ainda que o nosso emocional esteja esgotado, todos os dias o Espírito Santo traz o renovo. E às vezes a gente precisa tomar essa decisão. O Senhor Jesus, Ele não quer pessoas fracas, pessoas indecisas, porque a gente sabe muito bem o que é indecisão, o que a desobediência causa. A gente sabe muito bem aonde esses caminhos nos levam. E é por isso que a gente precisa aprender a ter domínio próprio sobre os nossos sentimentos, sobre a decisão que nós vamos tomar diante deles, sobre a reação que nós teremos diante deles. Nós nunca seremos perfeitos. A gente está longe de ser perfeito. Mas no Evangelho a gente tem a liberdade de poder fazer a vontade de Jesus. A gente tem a liberdade de passar por essas provações e usar essas provações para abençoar outras vidas. Porque se você está passando pelo medo, não é para você ficar contando para as pessoas. Se você está passando pela tristeza, não é para você ficar contando para quem está do seu lado. Se você está passando pela dificuldade, não é para você pesar o ambiente aonde você chega, mas é para você usar isso para a honra e glória de
Jesus. Olha, tá difícil, a situação tá complicada, mas o Senhor Jesus é aquele que vai adiante da gente. Olha, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu preciso disso, eu não sei como vai ser isso, mas o Senhor Jesus é o meu braço direito e é nele que eu confio. Olha, o inimigo está tentando todos os dias acabar com a minha força, mas o Senhor Jesus diz que se eu me revestir com as suas armaduras espirituais e resistir ao diabo, ele fugirá de mim. A palavra do Senhor diz que se eu tiver autoridade, e autoridade no nome de Jesus, eu expulsarei demônios. E eles fugirão de mim. Então tudo aquilo que for problema pra gente, a gente mortifica com a nossa carne. E a gente deixa que o Espírito Santo trabalhe na gente, para que isso se transforme em vida para aqueles que precisam de vida, para que isso se transforme em consolo para aqueles que precisam de consolo, para que isso se transforme em água para aqueles que têm sede, em pão para aqueles que têm fome, em azeite para aqueles que precisam, para aqueles que esperam. Eu gosto nessa mensagem, e em todo o livro de 2 Coríntios e 1 Coríntios, é que Paulo, ele deixa explicitamente claro que em nenhum momento da sua trajetória na presença de Jesus foi fácil. Mas ele não reclama diante disso. Pelo contrário, ele usa todos esses problemas e todas as circunstâncias contrárias para dar honra e glória ao nome de Jesus. E quando a gente faz isso, nós temos a mente de Cristo. O Senhor Jesus, ele não veio à terra para aqueles que são fortes, para aqueles que são saudáveis, para aqueles que têm dinheiro, para aqueles que não precisam. O Senhor, ele veio para curar os doentes, para salvar aqueles que precisam, para dar vida aos necessitados, para dar alimento àqueles que não têm comida, para dar água àqueles que têm sede e para dar azeite para aqueles que possuem só uma botija vazia. O Senhor Jesus, ele veio para mim, ele veio para você, porque nós somos necessitados, nós somos atribulados, nós somos perplexos, nós ficamos angustiados, nós ficamos abatidos, mas nós temos Jesus. E por isso que a gente não fica desanimado, por isso que a gente não entrega, por isso que a gente não é destruído. E colocando sempre na nossa consciência de que nós sofremos tudo isso por um bem maior, que é Jesus, que é cumprir o propósito de Jesus, que é fazer a vontade de Jesus. Então, quando eu li essa palavra, e toda vez que eu leio ela, eu vejo quanto o Senhor Jesus, ele é bom. Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer problema, diante de qualquer necessidade. E ainda que esses problemas e que essas necessidades, elas venham para desanimar a gente, para tomar da gente a nossa vida, a nossa força, o Senhor Jesus, ele é aquele que vai adiante de nós. E todos os dias nós morremos para que a vida de Jesus permaneça em nós, para que o Espírito de Jesus permaneça nas nossas palavras, para que o sangue de Jesus permaneça nas nossas vidas, na nossa alma, nas nossas atitudes, e para que se manifeste na vida das outras pessoas o que o Senhor Jesus plantou em nossos corações. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.